Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, caros irmãos e irmãs, bom dia para todos. Nesse dia, quarta-feira, 20 de novembro, vamos fazer a meditação da Palavra de Deus para que ela nos ajude a viver a nossa vida com mais sabedoria, porque a gente, afinal de contas, vive sempre cada dia, né? Vive um dia após o outro. E cada dia que nós vivemos, precisamos da sabedoria e da luz de Deus. Hoje o Evangelho é Lucas 19, 11 ao 28. Vamos iniciar essa reflexão e desejar, dê seu like, curta esse vídeo. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que eu guardei no lenço, porque eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo e que recebo o que não dei e que colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje essa palavra de Deus, ela nos apresenta esse trecho interessante, muito conhecido, a parábola dos talentos, parábola das moedas, parábola das minas, tem vários nomes, e que é, no fundo, um chamado à responsabilidade, como nós bem sabemos. Será que a gente consegue responder? Somos responsíveis a Deus ou não? E é uma reflexão como nós utilizamos os dons e as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas. Esses dons podem ser talentos, podem ser habilidades, podem ser recursos financeiros, etc., representados aqui pelas moedas, né, de pratas que são mencionadas e colocadas nas mãos desses servos. Então, isso significa que esse homem nobre que viajou por estrangeiro, que representa Deus, tem uma expectativa em relação aos seus servos, que são, na verdade, uma imagem de cada um de nós. E eles investiram e tiveram lucro com essas moedas, o que representa uma fidelidade, representa o compromisso que eles tinham. Quer dizer que Deus espera frutos em nossa vida. É o que está sendo dito aqui. Deus, Ele nos deu dons, talentos, oportunidades e Ele espera que a gente coloque as nossas mãos à obra e que a gente faça render frutos, porque a expectativa de Deus é que a gente produza frutos. Se eu plantar no meu jardim frutas, adubar e plantar flores, eu quero ver as flores crescer, eu quero ver os frutos aparecer. Simples assim, senão você desperdiça o seu tempo, né? Seu investimento, o seu dinheiro, adubando, trabalhando uma terra e não vê o fruto aparecer. Aí tem algum problema, e aí a gente perdeu o dinheiro. Então Deus também tem essas expectativas. Então, aqui existe a importância da fidelidade a Deus, claro. Eles foram fiéis, foram recompensados, foram responsáveis, foram comprometidos, porém apareceu uma questão aqui, um servo que é inerte, o que representa o perigo da inércia na nossa vida. Então a inércia é um obstáculo ao crescimento, é um obstáculo à realização do plano de Deus na nossa vida, e a inércia pode se dar por vários motivos, como na vida desse servo. Foi o medo
o medo, talvez o medo de falhar, talvez o medo de ser julgado, enfim, ele preferiu se esconder, ele preferiu não fazer nada, mas ao mesmo tempo ele desperdiçou oportunidades, porque as oportunidades existem. Então ele precisa fazer ou teria que ter feito alguma coisa, não é? Depois aparece uma lei da multiplicação, porque Jesus diz uma frase interessante aqui. Versículo 26. A todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. Ou seja, se a gente usa os nossos recursos para o bem, os nossos dons para o bem, é claro que virão bênçãos sobre bênçãos multiplicando o que a gente já tem. Mas, ao contrário, se a pessoa ela enterra, ela esconde, ela é inerte, ela é infrutífera, é claro que não vai aparecer nada, né, na vida dela, de bênçãos, não vai aparecer. E aí vem a justiça divina, pois Jesus disse no final aqui, o homem nobre, né, ordena que eles sejam mortos os seus inimigos na sua frente. O que é uma frase chocante, mas é verdade. Isso é a consequência da rejeição de Deus. É a consequência da rejeição da palavra de Deus, consequência da rejeição daqueles que representam Deus, os profetas, e foi sempre assim na história. Houve punições, houve castigos, e eles reconheceram isso na vida deles. Portanto, a pergunta é simples para nós nesse evangelho de hoje. Será que a gente tem colocado os talentos de Deus, os dons de Deus, as oportunidades que Deus nos dá? A gente tem colocado isso à nossa vista e a gente tem feito, né, a nossa parte? A gente tem contribuído para o reino de Deus? Será que temos investido tempo, talentos e dons para o crescimento do reino de Deus nesse mundo? Deus tem expectativas sobre nós, não vamos esquecer isso. Da mesma forma que a gente tem expectativas sobre a realidade ao nosso redor. Será que nós estamos preparados para prestar contas a Deus? Se a gente morresse hoje, de fato a gente vai morrer. Espero que não seja hoje, né? Que tenha mais tempo, mas vamos supor. A gente sabe que tudo é imprevisível, a gente pode morrer a qualquer momento. Será que estaremos preparados para prestar contas? Pensemos nisso. Vamos pedir a bênção de Deus agora, vamos concluir a reflexão com essa bênção final. E não esqueça de dar like e compartilhar esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanha. Tenhamos um bom dia.